Boa noite, irmãos. Vamos iniciar hoje o nosso estudo, dando continuidade ao que nós estamos fazendo já algumas quintas-feiras. Temos estudado com vocês, como Igreja do Senhor, sobre o Sermão do Monte. E antes de iniciar o que nós vamos trabalhar essa noite, eu queria dar a vocês e também àqueles que irão nos assistir um pouco do contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está inserido também no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus ele tem um propósito. Mateus escreve o seu Evangelho para os judeus. Mateus ele desejava que os judeus conhecessem o Senhor. De que maneira que Mateus queria que os judeus conhecessem o Senhor como Rei? Tal é verdade que, se nós formos lá no capítulo 1 de Mateus, nós vamos perceber essa tônica de Mateus desejoso de que os judeus conhecessem a Jesus como Rei. Porque no próprio capítulo 1, no verso 1, ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já vos falei que, pela lógica, Abraão viria primeiro, não Davi. Mas Mateus ele coloca Davi nessa relação da genealogia de Jesus, vindo primeiro por conta de Davi ser o rei e descendente, esse rei Jesus, de Davi. Assim sendo, ele narra então o nascimento de Jesus. E o próprio Herodes, ele fica com receio, porque foi anunciado que o rei havia nascido. Os irmãos entendem a narrativa de Mateus? O rei, Herodes, ouve falar que há um rei, ele fica com receio e manda matar crianças até 2 anos. Fazendo-nos entender então que do nascimento de Jesus até que Herodes mandasse matar as crianças já tinham passado no mínimo 2 anos. Mateus prossegue, vai falar de João Batista, anunciando Jesus, e chega no capítulo 4 de Mateus, onde vem a tentação de Jesus. Também afirmei a vocês que a tentação tem um propósito do pai para com o seu filho, no sentido de ensinar os seus discípulos, e Mateus ele registra isso também para o ensino dos seus discípulos, no sentido de que Jesus ele era Deus, assim como Deus não deixando de ser homem, a união hipostática divino-humano, assim ensinando os seus discípulos, Mateus ele se faz valer desta cena da tentação para mostrar que Jesus Cristo, como homem, ele renunciou às questões mais básicas da vida, a fome, e ele não foi tentado a ponto de cair até por conta da fome. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jesus estava nos ensinando que não há tentação que nós, em Cristo Jesus, não possamos vencer. Essa é a ideia. Nem o próprio mal, personalizado aqui em Satanás. É uma segurança que nós temos. O Sermão do Monte é um sermão para os seus discípulos. Nós vamos ver logo adiante. Então nós, como discípulos do Senhor, a exemplo daqueles que foram ouvintes ao vivo e a cores de Jesus Cristo, também puderam entender que Jesus Cristo, como homem, ele venceu as tentações até nas questões mais básicas das necessidades humanas. Logo após a tentação, vem o verso 2 do capítulo 4, verso 12, até o verso 17. Antes então de entrar no Sermão do Monte, que são os pressupostos para que o Sermão do Monte ele tenha sentido na vida daqueles que, primeiro, se arrependeram. Verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Os pressupostos para aqueles
que serão chamados discípulos, e como hoje nós somos discípulos, é arrependermos. Arrepender dos nossos pecados. Segundo pressuposto, a partir do verso 18 ao verso de número 22, é a renúncia. Se eu me arrependi no Senhor, pela graça dele, eu também tenho que ter uma segunda questão. Eu preciso renunciar a quê? A mim mesmo. Quem eu sou? Meus desejos, meu coração. Como assim, pastor? Porque no verso 19 ele diz: e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles renunciaram. E é o terceiro pressuposto, para que os discípulos, de fato, se entendam o Sermão do Monte, que é para os discípulos, eles são pessoas que são ensináveis, são pessoas apegadas ao aprendizado. Verso 23 ao verso de número 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu. E a ideia aqui de Mateus, se apropriando do Sermão do Monte, é mostrar que os seus discípulos devem ser pessoas dados ao aprendizado. Nós precisamos então, se de fato, por um lado, melhor dizendo, eu renuncio, então eu deixo tudo o que eu sou, tudo o que eu aprendi, pela lógica, eu preciso aprender do Senhor. É uma questão até lógica. Daí em diante, Mateus então registra o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como vimos, é para os discípulos, muito embora aquela multidão estava ouvindo o Senhor. Vimos também as bem-aventuranças, e trabalhamos com os irmãos que bem-aventurado, a ideia de feliz, pode ser uma infeliz ideia de colocar essa palavra. Porque a felicidade, ela está sempre ligada com alguma circunstância. Ela está sempre ligada a algo que nos acontece. Mas aqui não é algo que nos acontece. É algo que o Senhor, Ele diz que eu sou. É uma identidade. Então a felicidade, muito embora seja algo que venha a ser um desdobramento, mas a felicidade não é bem a bem-aventurança. A bem-aventurança é muito mais do que isso. Não é ser feliz por causa de alguma circunstância. É sermos bem-aventurados porque o Senhor nos salvou. De que maneira? Nos fazendo nos arrepender, renunciando e aprendendo dele. Esses são os bem-aventurados. Muito embora aqui, depois nós vamos ver, que serão até mesmo perseguidos. Como é que eu posso ser bem-aventurado sendo perseguido? Se eu atrelar a felicidade às circunstâncias que me favorecem. Não tem como ser assim. Então, a felicidade bíblica, no sentido das bem-aventuranças, não diz respeito às circunstâncias, mas diz respeito àquilo que eu sou no Senhor Jesus Cristo. Vimos então as bem-aventuranças, os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, e chegamos na quinta-feira retrasada, os perseguidos. E vimos que há um momento em que Jesus fala dos perseguidos como sendo bem-aventurados, mas há um momento que ele diz para os discípulos, a partir do verso 11, verso 12, ele se reporta a quem? Aos discípulos que estão ali diante dele. As bem-aventuranças anteriores, eles falam para os discípulos de maneira geral. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é tão misericordioso e gracioso, que apesar de Ele estar falando para os discípulos de uma maneira geral, incluindo esses discípulos que estavam distantes, inclusive
a igreja do Senhor, a igreja cristã reformada, a ideia é que tem um momento que ele se reporta aos discípulos que estavam diante dele. A ideia é que ele aponta o dedo e fala, olha, vocês, talvez ele pudesse falar nome por nome, João, Pedro, Tiago, vocês serão perseguidos por minha causa. E o verso 12 ele fala, ainda que isso aconteça, e vai acontecer, regozijai-vos e exultai, porque não é um privilégio de vocês. A ideia é que os discípulos não ficassem assustados. Então ele coloca os profetas que foram perseguidos pelo Senhor. A exemplo deles, vocês também serão perseguidos. Diante disso, hoje nós vamos ver o verso 13. Uma metáfora que Jesus ele aplica aos discípulos. A eles de uma forma particular, mas estendendo essa metáfora a cada um de nós. Então preste atenção na leitura do verso de número 13. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar? Senhor, estamos diante de um texto tão rico, que foi dito pelo Senhor aos seus discípulos. E que de uma forma, ó Deus, tão peculiar, Mateus se apropria e escreve o seu evangelho, inserindo na sua narrativa, ó Deus, esse texto do Sermão do Monte. E nós te louvamos, ó Deus, por essas verdades que aqui o Senhor nos traz. Que por certo trouxe, Pai, entusiasmo, coragem aos seus discípulos que o ouviam. Mas também, ó Deus, tem trazido a nós, ó Deus, de fato o Senhor Jesus, a alegria de poder servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos grato no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma questão aqui que o Senhor usa de duas metáforas se dirigindo aos discípulos. Da mesma forma do verso de número 12, que ele se dirige àqueles que estavam ouvindo Jesus ao vivo, ele também faz no verso 13 e também no verso 14. Ele diz para os discípulos ali, Pedro, João, Tiago e os demais, vós sois. Vós sois. O entendimento que nós precisamos ter, quando o Senhor Jesus ele fala dessa maneira, é que ele queria que os discípulos entendessem a sua ou as suas identidades. Percebam que o fato deles serem bem-aventurados e com todas as características ou virtudes de um bem-aventurado, era isso que era a identidade deles. A nossa identidade ela é forjada por Cristo Jesus. É por isso que o pressuposto da renúncia, anteriormente na cena que nós vimos, nos versos 18 ao verso 22. Ao termos de fato nos arrependido, ter renunciado a quem somos e a tudo o que nos leva longe do Senhor e querer aprender dele, é a nossa identidade. É a nossa identidade. E quem diz isso, afirma isso, é o próprio Cristo. A nossa identidade, ela não é baseada, meus irmãos, em qualquer voz, em qualquer outro paradigma. Não é a sua identidade, não é ali
pela Secretaria de Segurança Pública. Não é o seu CPF. A sua identidade, ela foi forjada, e mais do que forjada, ela é colocada para que nós venhamos a entender pelo próprio Cristo. Por isso ele diz, vós sois o sal, vós sois a luz. É uma identidade, meus irmãos, aplicada. É uma identidade que não é inerente a nós, é o Senhor que nos dá. É o Senhor que nos concede. É o Senhor que foi tão bom e gracioso para com seus discípulos, que faz com que eles pudessem entender, quando escutava Jesus Cristo, aquela identidade. Judeus, discípulos, alguns simples, outros ricos, outros com maior ou menor poder financeiro, mas todos eles entenderam, quando Jesus Cristo falou, vós sois sal, vós sois a luz, ele está designando, isso quer dizer que a nossa identidade, ela não pode ser entendida como algo inerente. Não sou eu que me identifico, é o Senhor que me dá a bênção dessa nova identidade. E é por isso que eu posso ser chamado de bem-aventurado. Essas duas metáforas, então, poderia ser mais? Eu creio que sim, mas são duas metáforas que a época de Jesus Cristo era de uma facilidade de entendimento para com os discípulos. Por isso, nós somos bem-aventurados. E por sermos bem-aventurados, Jesus diz que essas virtudes que Ele mesmo dá, e Ele mesmo identifica aqui, Ele nos chama, então, de filhos do Senhor. Nós somos filhos dEle. Nós somos identificados por Ele, porque Ele assim nos designou. A nossa identidade, meus irmãos, hoje, pela graça do Senhor, é, de fato, sermos sal e sermos luz. É uma identificação dada por Ele. É uma identidade dada por Ele, pelo Senhor. Por isso ele fala, vós sois o sal da terra. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é a ideia sal da terra. Sal da terra. Eu não quero induzir ninguém, até mesmo aqueles que nos ouvirão depois, quanto à propriedade do sal. Muito embora eu creio que o Senhor Jesus estivesse pensando nisso também, mas eu quero apenas destacar que o sal, ele é diferente de qualquer outra coisa que ele venha a se relacionar. As propriedades do sal, ela faz a diferença em qualquer lugar que ele seja colocado. Porque o sal tem especificidade. O sal, em qualquer coisa que ele tocar, que ele for colocado, vai ser fácil identificar. Por isso, quando Jesus fala sal da terra e luz do mundo, ele está fazendo um contraste. Ele está fazendo um contraste. Ele está fazendo uma diferenciação. Seja para conservar, seja para temperar. O fato é que o sal, onde ele é colocado, inserido, ele faz a diferença. Não há ninguém que não tenha uma percepção, ao pôr o sal na boca, que tal coisa não tenha esse produto, o sal. Até mesmo eu não perdi o paladar quando
tive Covid, sentia o paladar, todos os alimentos, não conversei com ninguém que tivesse perdido o paladar, então não posso afirmar, mas eu posso deduzir que alguém que tenha adquirido a Covid, mesmo perdendo o paladar, eu creio que o sal, talvez, ela continuaria percebendo. Vejo cabeças balançando. Porque o sal, ele tem essa característica. O sal tem a característica. Essa característica. Portanto, essas duas metáforas, e aqui iniciando pelo sal, é a ideia de que há uma diferença. Há uma diferença. Uma terceira coisa que eu quero destacar para os irmãos e também depois aqueles que venham nos ouvir, é que o sal, sendo da terra, ora, e se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor Jesus, quando lhe diz isso aos discípulos, sendo o sal da terra, que provavelmente, eu penso de verdade, que ele estivesse pensando na questão do tempero, da preservação, mas acima de tudo, eu creio que Jesus estava falando para os seus discípulos que apesar da perseguição que eles iriam sofrer, verso 11 e 12, ainda assim eles deveriam influenciar. Por isso eu vos afirmei que uma característica do sal é que ele nunca passa despercebido. Ele nunca vai passar despercebido. E o Senhor Jesus aqui, ele está ensinando aos seus discípulos que eles como sal, como essa identidade, eles vão de alguma forma, sendo sal, influenciar a terra, as pessoas, mesmo sendo os discípulos perseguidos. Jesus está dizendo, não há como impedir esse fenômeno. Porque o fato de nós sermos bem-aventurados por si só, já nos faz ser alvo de perseguição. Assim sendo alvos de perseguição e sendo sal, não há como negar que nós vamos ter contato com essas mesmas pessoas que nos perseguem. É inerente àquele que ama o Senhor, que é bem-aventurado. É por isso que nós não podemos ler, e a Bíblia aqui, se a sua Bíblia for revista e atualizada, você vai perceber que no versos 12 ao verso 13 tem lá um negrito, não tem? Os discípulos, o sal da terra. Ele não é, não é canônico esse texto. Apenas foi colocado aqui para talvez ajudar na leitura. Mas eu não posso desconsiderar os versos 11 e verso 12. Que os discípulos estavam ali sendo ensinados por Jesus, que eles eram sal da terra, e que eles iriam ser sal da terra, querendo ou não, até mesmo em meio à perseguição que eles iriam sofrer. Porque o sal também, meus irmãos, tem a sua utilidade. Se por um lado Jesus estava falando da identidade, também Jesus agora está falando da sua utilidade. Da sua utilidade. Porque o sal
ele não é nada se ele estiver sem parado ou ali num lugar. É que eu quero fazer, meus irmãos, uma alusão, porque nós podemos incorrer numa diacronia. O que é diacronia? É quando fala sal, você já pensa no sal que você usa na sua casa. Saquinho. Quantos quilos? Na maioria das casas, a gente compra 1 quilo, porque é pouco sal que a gente coloca para salgar o alimento, para dar o gosto no alimento. Às vezes, um ou outro exagera. Eu conheço pessoas que exageram no sal, no tempero. Eu duro que às vezes fica bom, né? Haja rim. Haja rim. Mas eu não posso cometer uma que a gente chama de diacronia. É ler o texto falando sal, nos pensar no sal da nossa casa. Porque o sal que está na nossa casa, ele já vem purificado. Ele já vem purificado. Ele já é ali o sódio, nitrato de sódio. E provavelmente, mesmo que você deixe num lugar úmido, eu acho que já aconteceu com você, você vai pegar o sal, está úmido, às vezes forma uma pedrinha, ele não perde a sua salinidade. Porém, o texto bíblico a qual nós lemos, fala que, olha, o sal, se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então Jesus está dizendo que o sal, ele pode perder a sua salinidade. Por quê? Porque na época de Cristo, o sal não é como o nosso. Ele era ali pego junto ao Mar Morto. Quem teve o privilégio de ir ao Mar Morto, é salgado demais. Você anda no Mar Morto, você dá topada porque tem crostas de sal. Mas se você cair, não tem problema. Você rala, você sai dali curado. Nem arde. Interessante. A propriedade do sal. Eles tiravam esse sal com todas as impurezas, terra. E eles teriam que lavar esse sal, esse monte que eles tinham tirado. No lavar, eles perdiam o sal propriamente dito. O que ficava? Precisa andar, você não fica à vontade. Olha aí, capta? Tá pegando café? Tá pegando café? Então eu vou tomar um café. Eu queria esconder o café, mas já que está aqui. Você lavando aquele sal que você retira, havia o perigo então do sal sair e ficar só as impurezas. Aquilo que chamam de sal é algo que é sal, as impurezas, terra. E ao tentar tirar o sal propriamente dito, havia o perigo então de perder o sal e ficar só aquele monte. Quando isso acontecia, para não perder aquilo, era comum colocar em lugares, no deserto, ou gelo. Por incrível que pareça, em Israel às vezes neva, tem pontos altos ali que tem neve, que eles colocavam no caminho para dar mais segurança. Por isso que Jesus fala, para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses. Jesus não está afirmando que nós perdemos a salvação. Não é isso que ele está dizendo. É que nós podemos perder a nossa utilidade no que diz respeito ao que o Senhor nos designou a fazer. Porque se os irmãos entenderem que a perseguição vem antes do verso 13, Jesus está dizendo,
até mesmo em meio à perseguição, nós devemos influenciar a terra. Porém, há e sempre houve a possibilidade de crentes não influenciarem mais a sua geração por temer homens, temer a perseguição, temer alguma coisa. E o Senhor Jesus, meus irmãos, eu creio que uma das piores coisas, talvez, é ouvir de alguém: você é um inútil. Você é um inútil. Eu sei que é pesado, eu sei que pode gerar muitas discussões, não é para isso que eu estou falando. Estamos falando para uma igreja caracterizada por uma teologia pavimentada nas Escrituras, uma igreja pavimentada numa teologia reformada, sadia, que nós consideramos. Então, para mim fica muito tranquilo falar aqui na igreja. Mas talvez você que nos ouça depois questione. Estamos à disposição para conversar a respeito disso também. Não tem nenhum problema. Mas a ideia é que mesmo sendo crentes, mesmo afirmando que amamos ao Senhor, e o Senhor nos dizendo que temos uma utilidade, ainda assim nós podemos perder essa utilidade. Principalmente, se, por sermos bem-aventurados, servos do Altíssimo, sermos perseguidos por causa de Jesus. Então atentem para isso. Atentem para isso. Ou melhor dizendo, atentemos para isso. E você que nos ouvirá depois, também atentem para isso. A salvação é algo que Deus nos deu, para assim Ele nos chamar de sal. Mas eu e você, por conta até de uma perseguição, haja vista que aqui no Brasil nós temos a liberdade de servir ao Senhor, mas ainda assim, nós podemos, por qualquer questão, até por conta de uma rejeição de um grupo. E quero dar um exemplo. Um adolescente que ame ao Senhor, ou passa a amar o Senhor, e percebe que por causa disso, ele é rejeitado pelo grupo. Não são poucos os jovens e adultos até, que se deixam levar por conta de uma simples rejeição. E eu digo simples comparado a uma perseguição que põe em risco a sua própria vida. É por isso que é simples. Para você pode ser realmente não tão simples assim, e eu respeito. Mas comparado a uma perseguição que pode levar um homem, uma mulher a perder a sua própria vida por causa de Cristo, eu só posso considerar essa rejeição como algo simples. É por conta dessa comparação que eu chamei de simples. Por isso, meus irmãos queridos, atentemos para essa utilidade. Essa identidade é uma nova identidade em Cristo. É sermos bem-aventurados. São as virtudes da alma, do coração. São virtudes que é e deveria ser um estilo de vida. É viver de acordo com isso. Eu não ganharei a vida eterna para viver as bem-aventuranças. Eu já sou bem-aventurado. Por isso, meus irmãos, eu antes de ser bem-aventurado, o Senhor já me deu a vida eterna. Então eu sou bem-aventurado por aquilo que eu recebi. E não sou bem-aventurado porque eu receberei por alguma coisa que eu faça. Nós não conseguiremos conquistar a salvação, a simpatia do Senhor,
aqui usando uma linguagem da antropopatia, simpatia, o sentimento humano colocado para o Senhor, nós não vamos ter a simpatia de Deus se nós nos esforçarmos para sermos bem-aventurados. Na realidade é o contrário. Por termos na graça, pela graça, nos arrependido, termos a graça de termos um coração que renunciou a tudo e um coração disposto a aprender, então eu sou bem-aventurado. Então eu sou bem-aventurado por aquilo que Deus já fez por mim. É por isso que eu tenho prazer de ser bem-aventurado. E eu deveria então, como uma virtude da minha vida, ter todas essas bem-aventuranças como um estilo de vida, algo normal, como alguém que foi agora ganho por Jesus Cristo. E isso nos levará, de uma forma sem medo de errar, a sermos perseguidos. E aí, diante de tal, até por questões mais simples, perder a nossa utilidade. E aí ele fala, o que resta? Ser inútil. Inútil no que diz respeito ao que o Cristo deseja. Porque alguém pode questionar vocês, ou até mesmo alguém que nos ouça depois, mas tem uma utilidade, ele agora está lá no chão para ser pisado. Mas é uma outra utilidade. É uma outra utilidade que não está na mente do Senhor. A mente do Senhor é, eu o salvei. Você é um bem-aventurado. Você é meu. Você tem uma nova identidade. Por conta disso, vocês serão perseguidos. E agora vocês são sal da terra. Então vocês têm uma utilidade. Se vocês perderem essa utilidade, para mim, vocês são inúteis. Muito embora tenhamos outra utilidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos retomar a ideia dessa nova identidade. O combustível para que nós entendamos essa identidade como sal é de fato a nossa salvação, são as virtudes que o Senhor implantou em nós, nos deu. E para que nós vivamos essas virtudes como um estilo de vida. Como assim estilo de vida? O que é qualquer coisa que nós venhamos a fazer. No trabalho, no lazer, na igreja, no casamento, com os pais, com os filhos, com o sogro, com a sogra, com amigos. É viver esse estilo de vida de acordo com as virtudes que o Senhor nos deu ao nos dar a vida eterna nele. Por isso, nós temos uma utilidade. Qual é a sua utilidade? Qual é? Está perdendo a salinidade? Pensando no sal da época de Cristo. E tem uma coisa muito interessante. Como lhe restaurar o sabor? Alguns comentaristas afirmam que como lhe restaurar o sabor é a ideia de eu tentar a minha autorrestauração. É tentar me aplicar. É tentar me esforçar. E o Senhor Jesus, quando Ele coloca como lhe restaurar o sabor, é como fazer de novo, como trazer o sódio de volta. A ideia aqui é que o Senhor nos permite, é que é como uma caminhada dura, difícil. Você já viu irmãos que, em determinado ponto da carreira cristã, e aqui mais uma vez não julgando se é ou não salvo, eu estou partindo do pressuposto que ele confessou e tal, então que ele é,
mas que na caminhada cristã, em algum ponto, desandou, viveu coisas terríveis, experiências marcantes no que diz respeito a pecados. Vocês já perceberam a dificuldade que tem de ele retornar? Amigos nossos, irmãos que já foram membros das nossas igrejas, pessoas que trabalham conosco e se intitulam desviados. Como é dificultoso, como é duro, ainda que nós os amemos, falemos a eles. E talvez você conheça pessoas assim, talvez pessoas que já passaram por aqui, já foram membros da nossa igreja, membros de outras igrejas que são nossos amigos, até mesmo parentes. Como é difícil. É essa a ideia, porque se nós perdemos a utilidade, nós vamos tender a ser como um daqueles que perseguem. Nós vamos estar na mesma comunidade. Muito embora talvez não participando das coisas que eles participam, mas talvez participando. Talvez participando. E nós temos inúmeros exemplos disso. Inúmeros exemplos. É por isso que o Senhor Jesus adverte os seus discípulos e nos adverte nessa noite. Precisamos de alguma maneira, meus irmãos, atentar para isso. Como lhe restaurar o sabor? Quero encerrar, meus irmãos, que se por um lado Jesus ensina aos seus discípulos a sua nova identidade, a sua utilidade, ele também nos dá a bênção de que nós entendamos a nossa finalidade. Por que isso é importante? Porque talvez a gente descanse e pense que a influência como sal tem um fim em si mesmo. É por isso que eu não tenho receio de afirmar que para muitos ou muitas igrejas, a questão do evangelismo ou testemunhar de Cristo se torna algo pesado. Porque a ideia que nós temos é que, como crentes, a nossa utilidade termina na utilidade. Eu fiz. É como se fosse algo que tão somente é um desencargo da nossa consciência, de tão que a igreja fala, pede, e nós ficamos um pouco acanhados se nós não fizermos algumas coisas a respeito do evangelismo. Isso nos cansa, porque parece que é um fim em si mesmo. Eu tenho que fazer. Mas por que você tem que fazer? Porque é uma finalidade. E essa finalidade, meus irmãos, é tão interessante que, muito embora esteja na segunda metáfora, que é a luz, mas como o texto ele está interligado, o sal e a luz, o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ser sal da terra, e a semana que vem falaremos sobre luz do mundo, não é um fim em si mesmo. É que há uma finalidade, meus irmãos. É glorificar ao Senhor. Essa é a ideia de que Jesus coloca para os seus discípulos e para nós. Se tudo o que fizermos tiver tão somente, ainda com boa intenção, mas não tem o fim principal de glorificar a Deus, foi apenas uma boa obra. Catecismo Maior do Westminster
na sua primeira pergunta, é claro para nós. Talvez aqueles que nos ouçam não tenham familiaridade com os catecismos, mas o catecismo é apenas, e tão somente, a compilação teológica do que a Bíblia nos afirma a respeito de Deus, da igreja, das Escrituras. E a primeira pergunta inicia exatamente com relação a Deus, perguntando ao homem, qual o fim principal do homem? E a resposta vem, o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, Jesus aqui, no Sermão do Monte, em tudo aquilo que ele fala, isso vai ressoar para a eternidade. Inclusive os apóstolos vão escrever a respeito disso, que a finalidade do aquele que tem uma nova identidade e que foi chamado para ser útil ao Senhor, só tem um fim: glorificar ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos a tendência de usar essa expressão para a glória de Deus. Não é verdade? Eu creio que nós temos, talvez alguns que nos assistam também vão realmente confirmar isso. E parece que a glória de Deus, ela está atrelada a alguns eventos, algumas coisas visíveis, talvez até alguma coisa que nos faça bem. Porque nós gostamos, nós somos seres sentimentais, emocionais. Mas o fato de nós vivermos as virtudes cristãs, entendendo a nossa utilidade, e pensando de fato, seriamente, que as coisas não têm a ver comigo, e que o fim de todas as coisas não tem a ver com aquilo que eu desejo, mas o Senhor, nisso eu estou glorificando a Deus. Não tem nenhum show, não precisa ter nenhum arrepio, não precisa ter, meus irmãos, nada que me chame a atenção. Mas o fato de eu entender quem sou, porque fui identificado com uma nova identidade por Cristo, e por Ele me dar uma utilidade, que é realmente influenciar, apesar de correr o risco de ser perseguido, eu já estou glorificando o meu Senhor. É por isso que crentes, às vezes, meus irmãos, eles naufragam. Porque parece que glorificar a Deus precisa ter um show pictórico, precisa ter luzes, bombas, ter fogos de artifício. Não, não é verdade. Glorificar a Deus é o que Jesus Cristo fez. Obedecer ao Pai até o fim. Tal é verdade que no Evangelho de João, ele diz assim: chegou a hora, Pai do Senhor ser glorificado. Glorifica o teu Filho, como eu glorificarei o Senhor. Ou seja, estou indo para a cruz. Eu estou obedecendo ao Senhor. E Paulo vai dizer depois, até a morte, e morte de cruz. Por isso, meus irmãos, o Sermão do Monte, ele é desafiador. Algo que, se não mexeu conosco, deveria, no mínimo, trazer constrangimento. E ao nos trazer constrangimento, é suplicar a Deus: Deus, eu não desejo, eu não quero. Por favor, eu te suplico,
que eu não perca a minha salinidade. Porque não quero ser como aqueles que lá no livro de Atos, que desafiaram o apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus disse: eu não vos conheço. Irmãos, isso é sério. Mas é um incentivo para nós. Eu quero fazer algumas aplicações. A ideia de ser sal é algo que Jesus nos chama. E ouvir da boca do Senhor isso, provavelmente já deveria nos encher de júbilo. Porque parte do pressuposto que eu tive arrependimento, eu renunciei, eu quero aprender. E ele disse: vocês são sal da terra. Segundo, que nós vamos viver aqui com os filhos de Caim. São duas comunidades, os filhos de Sete e os filhos de Caim. Estão aqui, estão. Não tem como fugir, nós estamos aqui. Faz parte, nós trabalhamos, nos relacionamos com pessoas. E haverá situações e pessoas que irão, de alguma maneira, meus irmãos, nos perseguir. E aí é a hora de nós percebermos a nossa verdadeira utilidade. Olhar para essas pessoas, e pode até ser irmãos nossos, com as virtudes do bem-aventurado. E uma delas é misericordioso. Deu para entender? Olha como Jesus fala, a gente não pode tirar esses textos da nossa mente. Então eu tenho que ser misericordioso com aquele a quem me persegue? É. Isso é uma virtude? É. Isso deve ser um estilo de vida? Sim. Senão eu perco a utilidade. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o Senhor, Ele vai ser glorificado. Mas mesmo eu sendo perseguido, Por quê? Voltemos ao verso 12 para encerrar. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então isso é uma realidade. Não é um conto, não é uma historinha. É a realidade que eu e você precisamos compreender. O Senhor, em graça e misericórdia, nos ajude a entender quem primeiro somos. O que precisamos fazer. Mas acima de tudo, por que precisamos fazer? E se você sair daqui, aquele que ouvirá depois, entender o porquê, eu, pela graça de Deus, já me dou por satisfeito. É porque o Senhor, em todas as coisas, Ele deve ser glorificado. Assim o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude, como povo dEle, a caminhar no Senhor, para amá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo, com tudo o que somos, pois somos bem-aventurados. Somos sal da terra, somos luz do mundo. Vamos orar, meus irmãos, e agradecer ao Senhor. Pai Santo, que texto maravilhoso, Pai, que nos traz realidades que, acima de tudo, nos traz esperança. Pois é o Senhor, ó Deus, que forjou o nosso caráter e a nossa identidade. E nos dá uma utilidade, ó Deus, com a finalidade única de exaltar o Teu nome. Isso fique na nossa mente. Consuma, Pai, todo o tempo da nossa vida, para que entendamos, ó Deus, de fato, o que é ser nova criatura. Obrigado por essa noite, por esse povo, parte da igreja que aqui está, e aqueles que ouvirão, ó Deus. E se o Senhor permitir que alguns que ouvirão ainda não tenham tido um encontro com o Senhor, possam ter, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos grato, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.